Olá, boa noite, bem-vindo ao Essencial da Informação no Noite Informativa. A decisão da legalização da prisão dos 2 moçambicanos detidos na posse de 4,9 milhões de dólares na fronteira de Ressano Garcia voltou a ser adiada para amanhã. A juíza pediu tempo para refletir sobre os argumentos do Ministério Público e da Defesa sobre se concede liberdade mediante pagamento de caução ou mantém os presos. Mais uma vez, o Tribunal de Berbeton voltou a adiar a decisão sobre a manutenção ou não em prisão dos 2 moçambicanos detidos na fronteira dos Libombos a transportar elevadas quantias em dinheiro. A juíza só entrou na sala de sessões para, de fato, olhar para este caso quando passavam das 14 horas e 30 minutos. E este atraso deveu-se à falta de comparência do intérprete. Mesmo assim, houve sessão e a defesa, assim como o Ministério Público, esgrimiram os seus argumentos em relação a este caso. O Ministério Público pediu mais 7 dias para continuar a aprofundar a investigação sobre o caso do transporte ilegal de dinheiro, mas a defesa diz que há condições para que seus clientes sejam restituídos à liberdade mediante pagamento de caução. Os advogados dizem ainda que Hassan Momad pede asilo na África do Sul porque está a sofrer perseguição política em Moçambique, e vão mais longe pedindo que seja acolhido num campo de refugiados. A defesa diz que o tribunal não pode mais adiar a decisão porque isso representa custos para a imprensa moçambicana e as respectivas autoridades que sempre devem se dirigir àquele tribunal para acompanhar o caso. Por outro lado, a defesa entende que o caso deve ser tratado tal como se faz quando há contrabando de cigarros, por exemplo, que acontece quase todos os dias na fronteira entre Moçambique e África do Sul. E principalmente porque Hassan Momad confessou ser ele o proprietário do dinheiro e até o momento ninguém apareceu em Moçambique a reclamar que foi roubado o dinheiro, nem as autoridades moçambicanas reclamam ter sofrido algum desvio ou roubo, pelo que o valor não foi adquirido de forma ilícita. O Ministério Público refuta estas alegações e diz que não há questões políticas envolvidas no caso e que o tribunal não pode decidir sob pressão. Para além de que diz haver necessidade de envolver a Interpol e outras agências de segurança para melhor clarificar a proveniência do dinheiro e o seu destino. E diz mesmo que o problema não é a quantidade do dinheiro, mas as razões que estão por detrás do mesmo ter sido transportado clandestinamente. Mesmo assim, os advogados de defesa acreditam que seus clientes vão ser soltos pelo tribunal. Obviamente que estamos a tentar que os acusados tenham caução e voltem para as suas casas e continuem a sua vida normalmente, até que o caso seja finalizado. Os advogados e o Ministério Público concordam que o destino do dinheiro deverá ser conhecido no fim do processo e vai depender muito das decisões do tribunal e das negociações entre os governos de Moçambique e África do Sul. Nesta altura, não posso ter a certeza do que vai acontecer, porque isso é da competência do Banco Central e não sabemos o que vai acontecer até que o caso seja totalmente esclarecido. Por isso, não te posso responder com precisão. E esta terça-feira vai ficar-se a saber a decisão da juíza sobre este caso, se ela vai manter os 2 moçambicanos em prisão ou vai conceder-lhes liberdade mediante pagamento de caução. Francisco Manlate, Gaspar Chirinda, de Berbeton, na África do Sul, para a STV. Mais de 8.000 pessoas deram entradas no Hospitais Nacionais durante a quadra festiva. O Ministério da Saúde disse que houve uma redução de 5% em relação aos casos registrados em igual período do ano passado. O balanço nacional foi apresentado esta segunda-feira pela Ministra da Saúde no encontro que juntou quadros do Pelouro para avaliar o desempenho do setor durante as festas. Os números indicam que de 20 de dezembro a 2 de janeiro, 8.085 pessoas procuraram cuidados de saúde em todo o país, contra cerca de 8.500 de igual período do ano de 2014. Os dados representam uma redução de 5%. Ao nível dos dados que nós fomos analisando diariamente, que as províncias nos iam enviando e o Grande Maputo também nos enviava, podemos constatar com muita satisfação que, apesar de ter havido casos, no geral, a quadra festiva foi tranquila, houve redução. A título de exemplo, no caso de traumas, se compararmos os 2 períodos, 2014, 2015, 2016, houve uma redução clara e evidente de cerca de 5% dos casos de traumas. Agressões físicas, acidentes de viação, violência doméstica e queimaduras por objetos pirotécnicos foram os principais casos. Continuam a haver mais traumas por acidentes de viação,
com certeza nesta altura, e podemos ver também que os picos nesta quadra festiva aconteceram no dia 25 de dezembro e no dia 1 de dezembro, em que houve mais casos de acidentes de viação, vítimas de acidentes de viação e casos de agressão física. Nesta quadra festiva, o rescaldo foi de 30 mortos contra 53 do período homólogo de 2014, o correspondente a uma redução de 43%. Ainda durante a quadra festiva, o Ministério da Saúde registrou 130 casos de pessoas que foram violadas sexualmente em todo o país. Os dados avançados pelo Ministério da Saúde indicam que mais da metade das vítimas foram menores de 15 anos de idade. As violações sexuais foram o lado negro do balanço da quadra festiva no setor da saúde. Em 19 dias, as vítimas que procuraram os serviços de saúde atingiram 130 contra 91 casos de violação registrados na quadra festiva anterior. Na distribuição, o Hospital Central de Maputo registrou o maior número de violações, com 27 casos, contra 6 de igual período de 2014, seguido do Hospital Geral de Mavalane, com 20 casos, Hospital Geral de José Macamo, com 4 casos, e o Hospital Central de Nampula, com 5 casos. A ministra da Saúde diz que a tendência está a preocupar as autoridades sanitárias. Preocupa-nos o caso das violações sexuais. Nos 2 períodos houve um aumento, claramente um aumento. No período anterior nós tivemos 91 casos e este ano tivemos cerca de 130 casos. Este é um aumento de 24%. Metade destes casos preocupa-nos bastante porque aconteceram dos 0 aos 14 anos. Tivemos casos de crianças de cerca de 5 anos. Isto nos preocupa bastante. O aumento dos casos de violação acontece numa altura em que o balanço do setor aponta para uma redução dos casos de agressões e acidentes de viação. 5 irmãos estão a contas com a justiça em Inhambane, indiciados de assassinarem a sua própria avó. A vítima era acusada de feitiçaria e, com recurso à magia negra, teria promovido a morte da mãe dos indiciados. É caso para dizer que o ano 2016 começou mal para estes 5 irmãos que decidiram fazer justiça com as próprias mãos e desde o dia 1 de janeiro estão detidos nas celas da polícia no distrito de Jangamo, indiciados de terem assassinado a sua própria avó. O pivô deste assassinato é a disputa de terrenos que a falecida mãe dos indiciados travava com a idosa, porém, em abril do ano passado, a mãe destes teria perdido a vida e desde lá, a idosa tornou-se na principal suspeita de ter enfeitiçado a finada e de ser ainda responsável pelas doenças que assolam a família. Os indiciados negam a autoria do crime, mas há quem afirma que, movido pela raiva, teria agredido fisicamente a idosa. Eu, quando voltei da escola por decomposição de flores em dezembro, eu ficar doente. Quando fico doente, sempre sonhava ela. Daí, eu por aquele nervo da minha mãe e por cima, eu também estou a ficar doente por causa dela. Saí, fui no dia 30, lá onde que ela vivia. Fui perguntar, afinal, o que se passa? Não saiu do nosso terreno? Ela disse, até falta você. Isso era 22 horas. Ok, está bom. E assim o que está a pensar? Não, ela não falou nada. Daí eu dei chapadas. Só, eu disse agora, pode me enfeitiçar bem, eu posso morrer, seguir minha mãe, não há problema. Saí, só que veio acontecer isso aí, de que foi catanada, ok, já dia 31. Eu vim investigar meus irmãos, numa de conhecem esse assunto, ou talvez alguém tenha ido lá trocar socos com ele. Então, o mais novo meu falou que não matei, mas pela zanga de tudo que ele nos fez em casa, lhe bati. Eu não estive, não vi, só que fui pego por estarmos juntos na mesa, porque estávamos ainda na festa. Para a polícia, não há dúvidas de que os 5 irmãos são os autores deste crime macabro, até porque com eles foram encontradas as armas do crime.
tendo em conta alguns problemas que antecederam, portanto, as contradições que eles já tinham de antes, então viu-se que esses eram indivíduos, portanto, indiciados neste caso. E existem lá os instrumentos que eles usaram, portanto, katana e alguns paus, por isso eles são mesmo indiciados, apesar de são indiciados meio confessos, em virtude de dizerem apenas que espancaram foram chapadas, mas a verdade é que eles é que são indiciados neste caso. O caso deu-se na localidade de Raven, no distrito de Jangamo, e os indiciados continuarão detidos enquanto aguarda-se pelos demais passos em relação ao processo. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique considera que a quadra festiva de 2015 foi uma das mais calmas da história do país em termos de ordem e segurança. Jorge Calon promete ainda purificar as fileiras da corporação para melhor se posicionar no combate ao crime. Na primeira formatura policial deste ano na cidade de Maputo, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique lançou vários desafios e ultimatos. Jorge Calon reiterou sobretudo o seu discurso de combate cerrado aos agentes corruptos. O homem forte da polícia mostrou-se preocupado com o que considerou excesso de zelo por parte da Polícia de Trânsito. A estes, o comandante recomenda que privilegiem a educação cívica em relação às medidas punitivas. A partir de hoje, a extorsão daqui, enterrar, estamos juntos. Colaboração com os criminosos de alguns elementos que se comportam desta maneira. Venda de arma, aluguel, etc. Tudo que é negativo, a partir de hoje, enterrar. Não é? Estamos juntos. E nós, que somos a maioria, que este grupinho é um punhado na Polícia da República de Moçambique, teremos que ser vigilantes para expurgarmos da nossa instituição. Não é? Pelo menos pronto a quadra festiva, pedido de refresco, não ouvi. Não ouvi. Extorsão, pedir aqui, não ouvi. Também deixamos os cidadãos andarem livremente, mas tranquilo. Nem sempre é preciso aplicar multa. Antes, educar o cidadão. Chamar a atenção. Uma forma respeitosa. Não uma forma... Não. Com muito respeito. Papá, esta velocidade é perigosa. O senhor tem filhos. Cuidado. Obrigado, meu filho. Obrigado pela boa viagem. Não perdemos nada a fazer isto. Por outro lado, Jorge Calon promete promoção aos agentes exemplares. A promoção vai continuar. No ano passado promovemos cerca de 12 mil polícias de todo o país, entre oficiais gerais superiores e guarda, e continuaremos a fazer, portanto, esta promoção ainda este ano. Estamos juntos, não estamos? Mas promoveremos elementos disciplinados. Queremos chamar a atenção a esse punhado de indisciplinados que muitas vezes borram o nosso trabalho. A satisfação pelos bons resultados alcançados na quadra festiva foi também manifesta através da atuação de grupos culturais da polícia e os demais presentes. Mais de 400 mil pessoas passaram pelas fronteiras nacionais durante a quadra festiva. A fronteira de Ressane Garcia foi a que maior fluxo registrou. O Serviço Nacional de Migração diz ainda que já substituiu perto de 20 mil passaportes de mineiros que se encontravam em situação irregular. Durante a quadra festiva, o movimento migratório teve um aumento significativo comparativamente ao igual período de 2014. Mais de 400 mil pessoas entraram e saíram pelas fronteiras nacionais. Desde que teve início a operação a 11 de dezembro de 2015 até dia 3 de janeiro de 2016, que foi o período de pico, tivemos um global de 400.903. Nas entradas, com 149.879 nacionais, 57.712 estrangeiros. Nas saídas temos 116.915 nacionais, 76.397 estrangeiros. A fronteira de Ressane Garcia foi a mais movimentada. Ressane Garcia com 33.045, seguido do posto de travessia de Machipanda com 22.172. Temos ainda Mavalane com 18.481 e o posto de Cuxamano com 16.581, seguido do Zobe com 10.222.
e por último Ponta Douro com 2.791. O Senam diz que os postos de emissão e substituição de passaportes só serão fechados depois que os 33 mil mineiros forem atendidos. Atingimos um limite de 19.522 substituições e 5.180 emissões. O processo de emissão de documentos de viagem continua a decorrer normalmente. Os postos de atendimento ficarão até o último momento, até atender o último mineiro. O Serviço Nacional de Migração assegura que, de um modo geral, a movimentação durante a quadra festiva decorreu sem sobressaltos e atribui o sucesso à operação Boa Viagem, que iniciou no dia 11 de dezembro de 2015 e termina no dia 15 de janeiro de 2016. Mais de 40 mil pessoas passaram pela maior terminal rodoviária interprovincial do país durante a quadra festiva. Estes dados apontam para uma redução de 10% comparativamente ao igual período do ano passado. O terminal rodoviário interprovincial da Junta registrou um fluxo maior de passageiros durante o período festivo. Mais de 20 mil pessoas usaram este local. Tivemos um número de cerca de 41 mil passageiros desde o dia 22 de dezembro até o dia 31 e cerca de 1.700 viaturas que saíram do terminal nestas datas. Tivemos uma redução em cerca de 10%. No ano passado tivemos cerca de 48 mil passageiros que saíram do terminal. Elídio é transportador há 16 anos. Ele conduz uma viatura da rota Maputo-Omuíne com capacidade para 28 passageiros. Trabalhou durante o período festivo. Para Elídio, o movimento esteve bom. Pelo menos para todo dezembro não cheguei a parar nenhum dia. Desde dia 1 até dia 30 trabalhei, só parei no dia 30 a trabalhar. Nada, não houve falha. Trabalhamos bem mesmo, não houve falha no momento. Só agora que já parou deste lado para lá, assim estamos a tentar recolher os passageiros de lá para cá. Há passageiros que preferiram fazer viagens depois das festas para fugir da agitação. Porém, foram surpreendidos com a subida de preço. Achei que fica mais calma neste período. Esta viagem estou a pagar o dobro hoje. O movimento da terminal da Junta já voltou à normalidade, mas espera-se que os próximos dias sejam de grande movimentação. Voltamos à normalidade. Até o momento tivemos uma saída de 49 viaturas e cerca de 1.100 passageiros. O que esperamos é que ao longo dos dias tenhamos movimento para Arçano. Nesta quadra festiva não houve registro de acidentes envolvendo viaturas que partiram da maior terminal rodoviária interprovincial do país. Os preços dos produtos básicos começam a baixar no mercado grossista de Zimpeto depois da subida registrada durante a quadra festiva. O tomate, que chegou a custar 900 meticais a caixa, está a ser comercializado a uma média de 300 meticais. Pouca procura, baixa de preços e prejuízos. Assim está o mercado grossista do Zimpeto após as festas de Natal e do fim do ano. Com a redução significativa do número de clientes, os produtos importados, maioritariamente no dia 30 de dezembro, começam a degradar-se e forçam os vendedores a reduzir o custo. A caixa de tomate, que chegou a custar 900 meticais, esta segunda-feira era comercializada entre 100 e 450 meticais. Viriato Nhantumbo, que adquiriu o tomate a um preço elevado, não conseguiu vender e hoje chora pelo prejuízo de 300 caixas estragadas. Não, ficou muito tempo devido da compra, né? Não houve movimento, foi no dia 31, porque esse cara entrou no dia 31, então tivemos aquele movimento, então devido disso, por isso que tivemos essa quebra, né? Desde 31 até hoje, que estamos a ver que temos tanta quebra. Por exemplo, teve uma quebra de 300 caixas, que estás a ver que isso tudo é quebra. Um único caminhão? Um único caminhão, que trazia os 500 e tal caixas, que são 560.
O mesmo já não se pode dizer de Inocêncio Coça, vendedor de tomate há 12 anos. Inocêncio importou o tomate ainda bem conservado no dia 31 de dezembro, entretanto, lamenta por não poder vender ao preço de compra. Temos que gatinhar bocado a bocado, devagar a que longe chega, a gente ficamos a acabar, de novo a importar, é assim. Assim, quando é que prevê comprar novo tomate? O novo tomate é capaz que sai de vez em quando, né? Não enquanto momento por dias ou a semanas. A baixa de preços está igualmente a ser registrada na cebola, que passou de 200 para 120 meticais. Quem também reclama ter registrado pouca procura durante a quadra festiva são os vendedores de verduras, que perderam a maior parte dos clientes para as carnes. Vendi um pouco alface, malta-couve, mas essas coisas de boa, sei lá, nhangana, não comprava. Não compram por quê? Não compravam porque optavam por matar batatas, carnes. Não. Esse ano aqui não houve coisa. Não houve dinheiro. Os anos passados, pelo menos vendemos, mas dessa vez já não houve dinheiro. A administração do mercado diz que desde 31 de dezembro que não recebe novos caminhões de tomate e prevê que o mesmo comece a acontecer esta terça-feira. Alguns produtos básicos que foram muito procurados durante a quadra festiva tendem a baixar de preço ao nível da cidade da Beira, província de Sofala. Os revendedores afirmam que o fato tem a ver com a descida de preços no local de compra, na capital do país e na cidade da Beira, ou melhor, na cidade de Tete. A STV esteve na manhã desta segunda-feira em alguns mercados formais e informais da cidade da Beira, onde a nossa equipa de reportagem registrou a descida de preços de vários produtos, com destaque o frango, que durante a quadra festiva chegou a ser comercializado ao preço de 200 meticais. Hoje o preço varia entre 170 a 180 meticais. No mercado de Maquinino, o mais concorrido da urbe, o tomate está a ser comercializado nesta segunda-feira ao preço de 80 meticais 1 kg contra 120 durante a quadra festiva. O problema da nossa mercadoria estava a ser difícil. As pessoas estavam a sair daqui no Maputo, disse lá no Maputo subiu muito o tomate. Então, não sei se compraram por quando, dizem, compraram por 800 e quando chega aqui chega já para o 1000, eles fazem essa caixinha preta, 1300. Vamos ver depois o tomate dele bem estragado já, porque é longe lá. Quando chega aqui começamos a ver, isso é um risco, mas estávamos a fazer 120 quilos OAC. O cliente sempre reclamava, só como não havia, o cliente comprava, mas já rasca. Caixa de madeira que de Angônia estava a fazer 1.700 uma caixa. Já, nem saber se entra quantos quilos, só nos levava, só porque não havia. E nós queríamos vender, queríamos comer mercadoria. Para além do tomate, o ovo também baixou de preço, caiu de 220 meticais um favo para 170. Está um pouco baixo, né? Diferente de como nós comprávamos por 230, 240. Há pessoas mesmo que se aproveitam, aumentar o preço quando há festas. Então, quando festa passa, também baixam o preço, não sei os porquê. Dessa vez, né? Fomos também lá e encontramos também os preços já está um pouco baixo. Então, a nós a tendência também é de baixar os preços, né? Porque nós, cada vez que nós vendemos, fazemos as matemáticas do gasto, de transporte, não transporte, a ver, né? Então, nós por isso que nós seguimos os preços de lá mesmo. Onde é que o senhor adquire os ovos? Os ovos é no Chimoio. Já a batata que está a escassear, mas mesmo assim também baixou de preço. O quilo está a ser vendido esta segunda-feira ao preço de 25 meticais contra 40 durante a quadra festiva. Todos os anos acontece o mesmo cenário. Estes vendedores sobem os preços dos produtos que comercializam, alegando que o valor da aquisição sofreu agravamento e depois baixam bruscamente os mesmos logo após a quadra festiva. Nem os apelos e muito menos a atuação das autoridades ligadas ao comércio consegue travar esta situação. Assim seguimos a um breve intervalo. Voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa,
era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Está a ver Noite Informativa, edição da segunda-feira. 3 viaturas apreendidas ficaram destruídas na sequência de um incêndio ocorrido no princípio da tarde de hoje, na 18ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo. As chamas surpreenderam os agentes da polícia e funcionários da Universidade Pedagógica por volta das 12 horas desta segunda-feira, neste parque com dezenas de sucatas e viaturas apreendidas e levadas para a 18ª Esquadra da PRM. O fogo começou neste autocarro de 25 lugares e logo a seguir levou seguranças e pessoas solidárias a tentar controlar as chamas. Apesar do esforço, a água tirada de torneiras não foi suficiente para evitar mais danos e o fogo acabou afetando mais 3 viaturas. Nós estamos a trabalhar aqui, depois nós estamos a ver fumo aqui, eu não sei, está a queimar carros. Então nós estamos a trabalhar aqui. Já não sei o que acontecer para acender esses carros que estão aqui. Estamos a tentar apagar as luzes, mas não estamos a conseguir. Então está a perseguir outros carros para queimar de novo aqui. Não sei, vamos conseguir a tentar apagar a luz, não sei. 30 minutos depois, chegava uma viatura do Serviço Nacional de Salvação Pública que acabou por evitar maiores danos. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique desconhece ainda as reais causas do incêndio na 18ª Esquadra da capital do país. A polícia garante estar a investigar o sucedido. O porta-voz do comando da cidade de Maputo afirma não ter elementos exatos sobre a origem do incêndio. Entretanto, presume ter sido causado por uma beata de cigarro mal apagada. Neste momento, desconhece-se, portanto, a origem real daquele incêndio. Contudo, presume-se que o mesmo tenha sido causado por uma beata de cigarro, aliás, mal apagada e atirada numa das carcaças. E porque aquelas carcaças, muitas delas contêm combustível ainda nos depósitos, portanto, de combustível, acabou, portanto, originando este incêndio. Como forma de evitar novos fenómenos, a PRM
avança algumas medidas de precaução. Neste momento está a decorrer um trabalho, portanto, de esvaziar todos os depósitos de combustível daquelas carcaças que se encontram naquela unidade policial, que é para, portanto, prevenir que situações do género ocorram. A medida poderá se estender a outras esquadras onde existam viaturas parqueadas. Provavelmente poderemos levar essa medida para outros locais onde existam, portanto, essas carcaças de viaturas acidentadas, porque com combustível, tanto ainda nos depósitos daquelas viaturas, constitui um perigo, porque qualquer um, pode ser por um descuido, pode ser por uma mão criminosa, pode atirar qualquer coisa, portanto, que possa provocar um incêndio, que em algum momento pode causar danos, portanto, elevados. A polícia garante que decorre um trabalho de investigação para aferir as reais causas deste incêndio, assim como assume ressarcir os proprietários pelos prejuízos. A hidrelétrica de Caurabassa produziu em 2015 a quantidade máxima de energia elétrica desde que foi constituída. O ano passado foi bom para a HCB, ao registrar resultados operacionais de 6,1 bilhões de meticais. Um comunicado da hidroelétrica de Caurabassa revela que a empresa produziu 16.978 gigawatts de energia por hora em 2015, o que representa um recorde de produção da barragem. O desempenho, segundo a HCB, resulta dos investimentos realizados pela empresa no âmbito da implementação do seu plano de engenharia. A energia produzida ano passado pela HCB está 2,44% acima do último máximo atingido em 2009, quando a produção se fixou em 16.574 gigawatts de energia por hora. Como corolário deste desempenho, as vendas da HCB situaram-se em 12,2 bilhões de meticais, o que contribuiu para a consecução de um resultado operacional de 6,1 bilhões de meticais. Refira-se que no âmbito dos projetos do plano de engenharia, a HCB reabilitou uma subestação conversora, descarregadores e reforçou as fundações das torres que suportam as linhas de transmissão de energia, num investimento total de 5,8 bilhões de meticais. Um forte vendaval deixou sem teto a terceira esquadra da polícia na cidade de Nampula, afetando várias estruturas daquele edifício. Entretanto, o porta-voz do Comando Provincial assegura que nenhum detido se evadiu das celas na sequência do sucedido. É neste estado que ficou a terceira esquadra da Polícia da República de Moçambique, localizada no populoso e conturbado bairro de Namicopo, na cidade de Nampula, depois de vento forte e tempestuoso ter atravessado aquele ponto desta urbe. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da PRM, a situação afetou com gravidade o gabinete do comandante, chefe das operações e a secretaria da esquadra, que entretanto funcionam em espaços improvisados há mais de uma semana. A terceira esquadra, como qualquer instituição, como qualquer residência, podemos assim dizer, sofreu de um vendaval, em que o seu dedo, uma parte ficou removida e isto não afetou toda a esquadra. Não tendo afetado toda a esquadra, estão garantidas as condições de continuidade de funcionamento e serviço ou prestação de serviço ao cidadão. É preciso deixar isto bem claro. Nós tivemos o prejuízo sobre o gabinete do comandante da esquadra, do chefe das operações da esquadra e da secretaria. E como dissemos, a esquadra é uma plataforma um pouco alargada. Acreditamos nós que, aliás, existem condições de prestação ao serviço ao cidadão. João de Deus desmentiu rumores postos a circular, segundo os quais detidos se haviam escapulido das celas na sequência do incidente. Esta informação não é verídica. Por causa daquele vendaval, não houve fuga de nenhum recluso. Naquele dia em que houve o problema do vendaval, não houve nenhuma fuga de algum preso nas nossas dependências. Embora de uma forma não intensa, as chuvas já começaram a cair com alguma regularidade na cidade de Nampula, facto que poderá constituir um grande constrangimento para manter em funcionamento os serviços prestados por aquela unidade policial. Iniciou esta segunda-feira na Zambésia a campanha contra diarreias e cólera em 8 distritos considerados de risco. O setor da saúde vai distribuir certeza para tratamento de água a 50 mil famílias. A campanha vai durar 6 meses e está orçada em 600 mil meticais. Os distritos de Quilimane, Niquadala, Namacurra, Mucuba, Alto Moloco e Chilé são considerados zonas de riscos porque tiveram aumento de casos de diarreias. No ano passado, os dados mostram tendências de aumento de casos na ordem de 10 pontos. Então, se
De 2.000 casos em 2014 para 8. Não vai ter esses problemas de diarreia e vômitos. A outra coisa que nós queremos sensibilizar é que cada família deve ter uma latrina. Felizmente aqui vejo que tem latrina, não é? Então isso é muito importante. Não podemos defecar a céu aberto, porque quando chove, a água da chuva leva aquela sujidade para a machamba, leva aquela sujidade para o poço, então vai contaminar o poço, vai contaminar o tomate lá da machamba, e se nós formos comer podemos apanhar diarreia e vômitos. Estamos a usar essa água do poço, a água está turva. Nós, como é que vamos fazer para usar esse coisa? Se a água do poço estiver turva, o que temos que fazer é levar a água do poço e colocar no bidão. Não é aquele bidão amarelo que você tem ali. Então vamos pôr duas tampinhas, desculpe. Vamos pôr 2 tampinhas de certeza lá no bidão. A campanha vai consistir na sensibilização porta a porta nas comunidades em riscos. Mas antes de colocarmos isso, a primeira coisa é a própria higiene também que nós devemos ter lá em casa. Estamos juntos? Significa aquela bilha temos que sempre lavar, aquele 20 litros temos que sempre lavar, estamos todos juntos? Aqueles recipientes que nós usamos para a nossa água sempre devem ser limpos. A medida visa sobretudo sensibilizar aquelas comunidades nesta época chuvosa, tida como fator de risco para surgimento de diarreias e cólera. Na sequência da falta de transportes semicoletivos em vários pontos da cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, os jovens decidem criar serviços de táxi de mota para aliviar a carência de chapas na terceira maior baía do mundo. Este é o novo tipo de transporte que de algum tempo para cá está introduzido na cidade de Pemba por jovens que viram na falta de chapas para diversos bairros uma oportunidade de negócio, transportar cidadãos através de motorizadas. Na cidade de Pemba apenas existem 2 rotas de chapas. Os munícipes que vivem no interior das zonas de expansão, Chuíba, Maringanha ou ao longo da marginal da Praia do Inos são obrigados a percorrer a pé longas distâncias para encontrarem um transporte. Há pessoas que vão, por exemplo, na Antenas e nós cobramos 30 meticais. E há pessoas que vão, por exemplo, lá no Vovô Binalá, nós cobramos 50 meticais. Exatamente. E há também pessoas que chegam lá na praia, por exemplo, por dentro, e também nós cobramos 50 meticais. Exatamente. E há muito movimento. Exatamente, há muito movimento mesmo. Há muito movimento. Quanto conseguem fazer por dia? Por dia depende do movimento, porque há dia que há movimento nós conseguimos fazer 800 e há outros que também conseguem fazer 1000, conseguem fazer 500, e depende, mas nenhuma pessoa que volta aqui sem qualquer coisa no bolso. Estão a dizer que nós devemos pagar uma taxa, só que eles não estão a fixar. Quando nós vamos exigir, estão a dizer que as motas que eles estão a precisar são aquelas motas de 3 rotas. E nós não temos de 3 rotas, são somente 2 rotas só. A introdução de táxis de mota constitui um balão de oxigênio para muitos cidadãos, uma vez que estes meios abrem rotas que não são exploradas pelos chapeiros, tal como acontece da ANI até o interior da expansão. Os chapas voltam aqui, vão para lá embaixo, voltam. Tem uma única rota e não vão para lá embaixo. Sim. Nós gostaríamos que os chapas entrassem até lá embaixo, até aquela zona de Chuíba, porque tudo isso é expansão. A entrada da ANA é um dos principais pontos de concentração destes taxistas de mota, atraídos pelo fluxo de cidadãos que descem dos chapas e que ainda têm que percorrer a estrada que vai para o interior da zona de expansão. O Conselho Municipal de Pemba diz que os taxistas de mota são ilegais, mas que já avança junto destes, no sentido de licenciar a atividade dentro dos padrões exigidos. Para muitos daqueles é um meio de sobrevivência, acima de tudo. É um meio de sobrevivência. Muitos alimentam suas famílias com aquela atividade que eles inventaram, não é? Com aquela atividade que inventaram, mas nós vamos regulamentar dentro de uns tantos limites também, de uns princípios e limites. Havemos de chegar lá, já solicitamos para eles se aproximarem a nós, para primeiro conversarmos e chegarmos a ouvirmos a opinião deles, o que é que acham que deveria ser a regulamentação e com as nossas ideias também, para chegarmos a um consenso e licenciarmos. Uma coisa é certa, não estão legais, estão a agir e a praticar aquela atividade ilegalmente.
E nós, dentro desse período, se não se aproximarem nós, vamos tomar as medidas previstas no nosso regulamento e ponto final. Na atualidade internacional, tropas governamentais iraquianas conquistaram a cidade de Ramadi, no Iraque, mas continuam a lutar contra focos de resistência do autoproclamado Estado Islâmico. Existe a suspeita de que cerca de 700 combatentes ainda se escondem nos arredores de Ramadi. Entretanto, mais de 50 famílias que eram usadas como escudos humanos pelo Estado Islâmico foram libertadas pelo exército iraquiano. Maldito seja aquela gente que não tem um pingo de humanismo. Deus os abençoe por nos resgatarem do Estado Islâmico. Ontem eles vieram até nós e disseram que ou saímos a bem ou iam armadilhar as nossas casas. Eles são monstros sem humanismo. Aquilo não é o Islão, afirmou um dos reféns libertados. Dado que o Estado Islâmico em finais de junho de 2014 tinha proclamado um califado nos territórios da Síria e Iraque sob seu controle, a anunciada conquista de Ramadi pelo exército iraquiano constitui um marco para as forças governamentais. No norte do Iraque, na cidade de Tikrit, pelo menos 12 polícias foram mortos e 10 ficaram feridos no ataque suicida contra uma base das tropas governamentais iraquianas. A Arábia Saudita cortou as relações diplomáticas com o Irão. A medida foi tomada após os iranianos terem atacado a embaixada saudita em Teherão em protesto à execução de 47 iranianos, incluído um importante líder religioso xiita. O anúncio acontece depois da embaixada de Riad, em Teherão, ter sido vandalizada por manifestantes que protestavam contra a morte do clérigo xiita Nimr al-Nimr, um dos 47 executados na Arábia Saudita, no sábado último. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, que avançou ainda a proibição de todos os voos para o Irão e o banimento aos seus cidadãos de viajarem para aquele país. As autoridades sauditas anunciaram também que as relações comerciais vão ser cortadas. Estamos determinados a não permitir que o Irão mine a nossa segurança. Estamos determinados a não deixar que o Irão mobilize, crie ou estabeleça células terroristas no nosso país ou em países dos nossos aliados, assegurou Adel al-Jubeir. O governo saudita anunciou ainda que todos os diplomatas iranianos que se encontram na Arábia Saudita devem abandonar o reino sunita no prazo de 48 horas. As relações entre a Arábia Saudita e o Irão têm vindo a deteriorar-se, tendo sido interrompidas entre 1987 e 1981, depois de confrontos sangrentos entre peregrinos iranianos e forças sauditas durante uma peregrinação a Meca. O Irão e a Arábia Saudita estão envolvidos num braço de ferro pela supremacia regional, com os dois regimes a apoiarem lados opostos nas guerras da Síria e do Iêmen. Ainda antes do anúncio, o escalar da tensão entre os dois países já tinha levado a que os Estados Unidos da América e a União Europeia tivessem manifestado preocupação e apelado à conciliação. O 1º de maio de Quelimane precisa de 15 milhões de meticais para fazer face à logística no maior campeonato de futebol moçambicano. David Reis, presidente do clube, diz ainda que a equipa corre risco de não competir por falta de valores. O presidente do 1º de maio de Quelimane diz que o seu clube não tem valores para suportar a logística na edição 2016 do Moçambola. O clube precisa de 15 milhões de meticais dentro de 15 dias. Do contrário, o clube não estará em condições de competir. Neste momento, o 1º de maio é uma equipa que, como vocês sabem, lançamos muitos jogadores e neste momento nós gostaríamos de continuar a participar, mas nós deparamos neste momento com falta financeira. Por isso nós pedimos que as pessoas façam um esforço para que nós tenhamos este apoio que rege em 12 a 15 milhões de reais para fazermos face, porque nós gostaríamos de competir de pé de igualdade com todas as equipes do país. Então isso nos preocupa bastante. O 1º de maio de Quelimane já espalhou cartas de pedido de patrocínio aos empresários locais. Mas nesse momento temos muita vontade, mas que a vontade não nos falta, mas que falta é a situação financeira. Por isso esperamos que haja resposta da população da Zambésia, porque
desporto e assim iremos fazer com que os pupilos, os jovens tivessem a competir. Refira-se que o primeiro Timaio de Climane é uma equipa com muitos adeptos na Zambésia. Depois de um ano mau em termos de resultados esportivos, dirigentes querem mais ousadia dos desportistas para que se alcancem melhores níveis. O ano de 2015 foi desportivamente negativo para o nosso país. Apenas modalidades individuais sobressaíram, com destaque para o atletismo, que teve em Edmilson Governo a atleta dourada. Para 2016, impõem-se desafios maiores para o desporto. No futebol, por exemplo, há que aumentar os níveis de competitividade para levar de volta o público aos campos. Temos tido um campeonato nacional, Moçambola, a decorrer com toda a normalidade, mas precisamos de aumentar os níveis de competitividade para podermos trazer mais público aos campos. Os Mambas estão no topo das prioridades depois de um ano para esquecer, aonde não conseguiram vingar. Foram eliminados das principais provas em que tomaram parte, nomeadamente Corrida ao Mundial da Rússia e CAN do Gabão. Temos a Seleção Nacional, os Mambas, que no ano que termina não tiveram um desempenho desejável do ponto de vista de resultados, mas temos consciência do que temos que fazer, que é trabalhar e melhorarmos os nossos índices de produtividade para inverter a situação dos resultados. Para Chafi Cidade, presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, o ano de 2015 foi mau, tendo em conta os resultados globais que o país produziu. Em termos desportivos, tivemos resultados que acho que não foram aquilo que o povo esperava, temos que ser realistas. Tivemos apenas na classe de atletismo adaptado pessoas que, aliás, atletas que tiveram medalhas de ouro e bronze, portanto mundial e africano, o que foi importante em termos desportivos e em termos de resultados. Do ano que agora inicia, espera-se que haja uma maior ousadia, engajamento e preparo dos desportistas para eventualidades que possam surgir. Nós sabemos que há uma questão de reorganização a nível nacional do desporto, sabemos que temos problemas financeiros, então nós, os dirigentes esportivos, também temos que ser mais ousados e mais preparados. Para nós do atletismo, posso garantir que vamos ser muito ousados, e estamos também preparados para ir aos locais mais recônditos do país para levar o atletismo no último ano de mandato da nossa federação. A melhoria dos resultados, afirmação dentro e fora de portas, boa prestação nos Jogos Olímpicos são outros desafios a que se impõem ao nosso desporto. Veja a seguir as perspectivas do coreógrafo David Abílio para o ano 2016. Desengane-se quem pensava que com a reforma morre o poder criativo. Prova disso está nas ideias que o respeitado dramaturgo e coreógrafo moçambicano tem para este ano. O pai das artes cênicas em Moçambique está fora das suas atividades desde o ano passado, mas para si ainda é o início de muita estrada. O antigo dirigente da Companhia Nacional de Canto e Dança fez pouco no ano passado, mas para os próximos 12 meses, a sua intervenção nas artes moçambicanas vai muito além de uma simples atividade. Temos logo 2 eventos no primeiro semestre de grande dimensão. Um evento está relacionado com a organização da primeira edição do Festival da Praia de Macaneta e também o festival que nós denominamos o Change. O Change, portanto, em chope significa ritmo. David Abílio não para por aqui. Aliás, é mais ousado. Outro projeto de maior dimensão é um festival que é o tipo roadshow, intitulado Canto à Paz. Portanto, pretende-se, promover festivais nos distritos, sobretudo onde estão situados os nossos megaprojetos.
Em Moçambique, o sol nasceu. É um dos bailados que o artista dirigiu e que correu os 4 cantos do mundo. Para que trabalhos como este tenham casa para serem exibidos, o nosso entrevistado pensa ainda em reabrir um teatro, ou seja, uma nova catedral das artes. Provavelmente também vou reabrir um dos teatros, portanto, que é ou na cidade de Maputo ou na Matola. Estou a negociar, portanto, com os 2 municípios e creio que pelo menos um dos municípios vai poder, portanto, ceder um espaço que vai ser um grande centro cultural para reeditar aquilo que eu fiz nos tempos no Cine África, que transformei o Cine África em Catedral das Artes. Com uma carreira que se confunde com a história cultural do país, David Abílio quer partilhar a sua vasta experiência com os mais jovens. Convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. No início do ano 2016, relembre os principais acontecimentos que marcaram o país e o mundo. As celebrações. Os desafios da sociedade. A política, a economia e os marcos da cultura. Retrospectiva 2015, esta segunda-feira, às 23 horas. No Grande Plano. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A isenção, o rigor, as abordagens fazem da STV uma televisão imparcial, levando até si informação de todo o país. Queremos que continue do nosso lado. Por isso, a STV deseja-lhe boas festas. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País.
continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, acede à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. A ver Noite Informativa. A decisão da legalização da prisão dos 2 moçambicanos detidos da posse de 4,9 milhões de dólares na fronteira de Arsano Garcia voltou